Estou com Rafael Mumford para começar a nossa série de 1x1, meu primeiro convidado que vai fazer sua estreia no basquete europeu, mas não é a primeira experiência dele no exterior. Fala, Rafael, como você tá, cara? Tudo bem? Fala, Arthur. Fala, pessoal do basquete na Europa. Tudo bem? Bem animado, bem feliz. Boa. Cara, você fez a base no Pinheiros, falou que começou no Sírio, depois foi pro Pinheiros, e você estava no Pinheiros até ano passado, você teve uma passagem também pelo basquete universitário americano. Fala um pouco, como foi essa sua experiência e como que você chegou até lá? Como que foi essa escolha de ir para a NCAA? Eu comecei a ter mais vontade de ir com as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos com o Pinheiros, que a gente foi jogar um torneio de AAU, e aí eu vi como o nível lá era, apesar da idade, já eram mais envolvidos, mais treinados, e aí eu comecei a ter umas ideias assim de querer ir, querer, que era um desafio a mais, além, comecei a descobrir que você podia fazer a questão de uma faculdade, ter um diploma, ter uma carreira pós-basquete, né, nos Estados Unidos. E aí eu comecei a fomentar essa ideia na minha cabeça, com uns 15, 16 anos eu meio que tinha essa ideia de que eu queria ir assim que pudesse. E aí eu fui com essa ideia na mente. E aí com 18, quando eu estava no meu primeiro ano de juvenil, eu consegui ir em agosto. E aí fiz todos os testes, provas. E minha passagem por lá, eu terminei indo para uma NCAA 3 primeiro, que foi o Wisconsin. Aí fiquei um ano lá, depois fui para o Junior College jogar com o Vandinho. Aí depois do Junior College eu fui para Augusta, que eu joguei 2 anos da NCAA D2. E voltei formado com um diploma em Business. Ou seja, você foi lá, conseguiu, mudou bastante o seu basquete, imagino, né? Uma outra vivência, um outro nível de competitividade do que a base aqui em São Paulo. Como que você voltou? Que depois você volta para o Pinheiros, depois dessa passagem na NCAA, e como que voltou o Rafael Mumford jogador? Fora a experiência pessoal, ter aprendido inglês, ter feito desse formado, como que você volta como jogador? Qual que é a diferença que você sentiu? Eu achei que eu voltei mais intenso. Achei que uma coisa que fez diferença lá foi a intensidade. Eu voltei com uma ideia um pouco mais de ir mais forte e tal, e dar o meu máximo acima de tudo em cada exercício do treino. E além disso, eu acho que eu voltei com mais, como se diz, movimentos, assim, tipo, outras coisas que eu aprendi fora, dribles, bandejas, umas finalizações diferentes, que eu achei que eu voltei mais completo, com mais opções ofensivas e defensivamente também aprendi a usar meu corpo, sabe? Aprender a usar melhor as coisas que eu tenho. Então, achei que eu voltei um jogador mais completo e mais com experiência. Boa. Aí você volta para o Pinheiros, você fez as últimas 3 temporadas, né, no Pinheiros. E a gente vê nos números um crescimento, até na minutagem, você foi muito mais usado num projeto, né, guiado pelo Davi Pelosini, para desenvolver os jovens mesmo, né? Tipo, o Pinheiros pensa nisso, ele se preocupa muito com desenvolver o jovem, e a gente viu que você teve um crescimento muito grande a ponto de ser chamado para a seleção do Gustavinho, né? Uhum. Eu achei, quando eu voltei, eu também achei que foi uma boa, porque era um time realmente para os jovens, que a ideia era se desenvolvendo, que o que aconteceu, né? Foi o primeiro ano a gente não foi para os playoffs, o segundo ano a gente conseguiu pegar um playoff ali mais para baixo, e no terceiro ano a gente ficou já mais alto. Acho que é um projeto que tá bem legal no Pinheiros, que eles estão dando continuidade o Davi está trabalhando bastante para desenvolver os atletas da base. O Pinheiros sempre teve uma base muito boa e agora a ideia é jogar esses jogadores da base para o adulto. Eu achei que foi bem legal, bem importante para mim, como eu voltei da NCAA sem um tanta meio que nome tão conhecido assim no basquete profissional. Foi bem legal para mim voltar e ir bem para as pessoas me conhecerem no Brasil. E que nem se falou, consegui chegar aí para uma seleção, que foi muito com orgulho, foi uma grande honra. Espero conseguir estar lá de novo. Além da seleção principal do Gustavinho, você participou representando o Brasil na Universidade, junto com outros jogadores que estão também buscando o caminho no exterior, né? Como foi essa experiência representando o Brasil na seleção universitária, mais ou menos, ali?
E como que você vê esse grupo que está chegando, né? A gente tem bons nomes que estão vindo também para jogar a Leb Ouro, como o Dikembe e o Caio Pacheco, entre outros que estão aparecendo com força, que vão jogar a G-League e tudo mais. Como que você vê essa geração que participou com você do Universiade? Eu acho que é uma geração muito boa, até que a gente teve um bom resultado, que a gente foi em segundo. Não conseguimos ganhar, mas foi uma das últimas. Acho que a última vez que teve uma medalha na Universidade fazia 30 anos. Eu acho que é um resultado muito bom e mostra que é uma geração muito boa. A maioria dos jogadores já se conheciam há um bom tempo, ter jogado outras seleções de base, juntos ou contra no Brasil. E eu acho que é um grupo que foi bem, conseguiu se unir bem e tinha bastante talento. Então todos conseguiram, a gente conseguiu jogar um com o outro. E eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para ter uma vivência internacional, para entrar na bagagem, né, para a gente conseguir cada vez mais estar mais próximo da seleção adulta com esse grupo. E agora você vem para a Europa, vai ser sua primeira experiência no basquete europeu. Vem para a Leb Ouro, que é a segunda divisão espanhola, mas é uma competição muito dura, né? Tem muita competição mesmo, tá? De fato, no campeonato. Como que surgiu essa escolha de vir para a Leb Ouro, de vir para a Europa, não tentar uma G-League ou não tentar ou não ficar própria no Brasil, né? Você podia se acomodar, já está com 25 anos, estava fala, pô, tô ganhando destaque aqui no Pinheiros, faço um contrato com um time um pouco mais de ponta, começo a receber bem e paro aqui, como já fizeram vários outros jogadores, né, que se acomodaram, não foram buscar uma melhoria. Como que surgiu essa ideia de vou dar esse passo além? Vou para a Europa, vou jogar uma Leb Ouro e vou me colocar em jogo. Eu sempre tive essa vontade de jogar na Europa. Eu tenho o passaporte português, isso desde que comecei a ter essa ideia, é uma coisa que falaram que ia facilitar o processo. E eu acho que hoje minha ideia era que, apesar de ter um risco, né, quanto maior o risco, maior a recompensa. Então, minha ideia era, como ainda estou jovem, eu acho que é uma boa e achar novos desafios, né? Tentar me desenvolver ao máximo. E eu achei que, quando eu tive a oportunidade de vir para cá, eu achei que ia ser melhor oportunidade para mim de me desenvolver, outras coisas do meu jogo, aprender um jogo. É basquete ainda, mas as diferenças que tem, as coisas que eu vou ter que aprender aqui, como eu vou melhorar, eu acho que esse foi o principal, o meu foco. Foi que para melhorar, eu tenho que ter diferentes estímulos. Eu acho que vindo para cá é ser um estímulo a mais para eu me desenvolver e ver novas coisas que me ajudar a ser um jogador de basquete melhor. E como que está sendo essa seu primeiro contato com a Espanha? Como que você foi recebido pelo time? Como que é o ambiente dos treinos, dos amistosos que vocês estão fazendo? E como que você, com quem que você veio para cá? Você trouxe família? Vai trazer família? Como que você pensa em passar esse ano? O ambiente aqui está muito bom. É um time jovem, que também o Tizona vai ser o time acabou de subir para a Leb Ouro. E é um time jovem que a gente vai ter, tem acho que dois jogadores acima de 30 anos só. E o clima é bom, tipo, as pessoas aqui são super abertos a ajudar você. O time tá aí, sempre, todo mundo do time, do staff, assim, de organização, os managers, tudo estão prontos para te ajudar com coisa que a gente precisar fora da quadra. Mas os treinos são bem competitivos. O técnico é muito de correr, assim, então a gente corre bastante nos treinos. Treina, tem um dia de folga só por semana, e às vezes nem tem, quando tem jogo, assim, aí às vezes tem um treino bem mais leve, mas treina quase todo dia. E acho que aqui é um pouco mais intenso esses treinos, questão dos treinos com esse técnico. O Diego, ele é bem voltado para uma defesa pressão, tal, até que ele tem a ideia de jogar um pouco menos jogadores, cada um joga 20, 25 minutos para correr muito, ser bem intenso. E isso eu estou sentindo uma diferença, mas estou vendo que é uma melhora, é uma coisa que a gente está se acostumando, o time está melhorando, o time está jogando cada vez mais rápido. E os amistosos que a gente teve até agora têm sido também bem intensos. A gente já teve quatro amistosos e tivemos altos e baixos, mas a gente vê que o time está melhorando a cada dia, está entendendo melhor o esquema defensivo, ofensivo, e a gente vai chegar bem para a temporada. Vai ser um time que vai dar bastante trabalho, que a gente vai ter muita intensidade, e aí vamos ver quando ele estiver jogando bem, tentar ganhar os jogos melhor, às vezes quando estiver jogando mal, tentar se manter nos jogos para ganhar, e sempre disputar. O que ele sempre fala é competição, é importante a gente sempre estar perto nos jogos para no final tentar ganhar.
E eu vim com minha namorada, mas ela só vai poder ficar 3 meses aqui. Aí depois ela volta, depois tentar voltar. Mas eu vim com ela. Não tenho família aqui. Eu vim meio que com ela e depois ficar um pouco sozinho, depois ela volta. Boa. A Lab Ouro é uma tremenda vitrine, né? Então, qual que é o seu pensamento para os próximos anos da sua carreira? Meu pensamento é chegar numa Euroliga ou na ACB, tá jogando essas duas principais ligas. Eu ainda tenho o sonho de chegar na NBA, mas acho que ainda é um processo que eu tenho que, se eu conseguir chegar nessas duas ligas, ou a CB e com a Euroliga, que é o ideal, ou um time de Euroliga, seria bem legal para mim. Acho que eu ia estar num caminho de desenvolvimento bem grande. E aí, chegando lá, acho que eu tentaria uma NBA, mas já também é o meu sonho, assim. Acho que esse é o meu caminho, que eu me vejo. Se tudo der certo, a gente consegue competir zona, subir e ir galgando cada vez mais. Mas acho que esse é o que eu me vejo daqui a um tempo. É ir melhorando minha carreira, melhorando como jogador e tentar chegar no nível mais alto de competição possível. Eu não falei, você está no Tizona, né, de Burgos, uma cidade que tem como ídolo um brasileiro, o Vitor Benite, né, que jogou muito tempo no São Paulo Burgos, a outra equipe da cidade. E como que é essa recepção por você ser brasileiro também? Tipo, como que eles veem o basquete brasileiro por aí? Eles não sei dizer quão. É uma recepção muito boa até agora. Tipo, eles são super agradáveis, assim, sempre querem saber do Brasil, como é que são as coisas e tal. Mas em relação ao basquete, eu não sei muito bem. Não tive muito. Muitos jogadores daqui que eu estou jogando contra, jogaram contra os brasileiros. Eu tive um ou dois que jogaram com a Faluz. Aí todo mundo fala do Ercas também, que todo mundo conhece, a longevidade que ele teve, quantos anos ele jogou na CB, como ele está indo bem ainda. Mas é mais assim, tipo, não falam tanto do basquete brasileiro em geral, mas falam de jogadores mais específicos. E do Benítez também, que ele é muito famoso aqui, mas é mais pelo lado de São Paulo. Então o pessoal de São Paulo sempre fala, quando fala coisa de brasileiro, fala dele. Tem uma rivalidade do Tizona com São Paulo ou é uma coisa mais distante? Não, tem sim, que é bem rival. A gente até, os treinos, eles treinam na nossa quadra e jogam no Coliseu, que é perto, tipo, na mesma rua, assim. Então a gente vê eles todo dia e tal, mas a gente convive, né? Não é uma coisa assim, mas os torcedores sim têm uma rivalidade bem grande entre São Paulo e Tesoura. Assim. Boa, legal. Uma última pergunta. Tipo, a gente teve a Copa do Mundo agora e a seleção brasileira é formada basicamente por jogadores que jogam fora. Tem o Jorginho, que está jogando as últimas partidas pelo Franca e vai se apresentar no Rachel Pharma 1 da Alemanha. E o único jogador que vai jogar o NBB na próxima temporada, vai jogar no Brasil, né? Porque a gente não sabe essa situação CBB, NBB, como que vai acabar. O único que vai continuar no Brasil jogando é o Lucas Dias. Os outros jogam todos no exterior. Você acha que isso é uma tendência? Você acha que é um caminho sem volta? E o que que você aconselharia para os jogadores mais novos que estão te vendo, tendo você como espelho, até porque o Pinheiros tem uma base muito forte, como eu já disse antes, né? O que que você aconselha? Como que você vê esse movimento da internacionalização do basquete brasileiro? Eu vejo como uma coisa que está cada vez se movendo mais, realmente. Que nem a gente comentou agora há pouco do Rafa Luz, do Marcelinho, que tiveram grandes carreiras aqui, o Splitter, que veio para a Europa também, para a NBA, entre outros, o Benite, tá, ficou aqui muito tempo também. Eu acho que é um processo que os atletas cada vez mais veem que vindo para cá, vindo do basquete europeu, é uma competição muito grande, que junta pessoas de muitos, jogadores de muitos países, de todo mundo querem vir jogar aqui, e que termina levando o nível de competição. E eu acho que é uma coisa boa, porque a gente se desenvolve mais jogando uma competição mais alta. O NBB também está se desenvolvendo, está sendo uma liga que está crescendo, mas aqui é uma liga que está há mais tempo, né? Tem mais visibilidade, mais gente querendo vir. Então acaba que o nível de competição é mais alto. E o que eu diria para quem tem a ideia de vir é que assim que possível, se você tiver a oportunidade, eu diria que para vir. Porque apesar das dificuldades que tem de estar longe da família, vir às vezes ter que ir sozinho, não vir com muita suporte, o time sempre dá um suporte, não alguns mais, outros menos, mas você vai sempre ter o básico, não vai ter problema com isso. E aqui
uma grande oportunidade para você se desenvolver. E aí, sempre com você conhecendo pessoas novas, jogos novos, o basquete novo, você vai aprender e vai se desenvolver. Eu acho que é isso que todo jogador quer, chegar na melhor versão dele mesmo. E acho que é uma grande oportunidade para isso. Por isso que esse movimento vem acontecendo cada vez mais. Boa. Cara, acho que ficamos por aqui. Agradeço imensamente você ter falado com a gente. Vamos ver como corre a temporada aí, como que você vai, como que você se desenvolve. E aí, no final do campeonato, da temporada geral, a gente rebate esse papo, reconversa para ver como foi seu primeiro ano no basquete europeu. Rafael, obrigado, abração e boa sorte aí para esse ano. Valeu, Arthur. Abraço. A gente vai conversando. Tamo junto.